Meus cumprimentos para quem está acompanhando esta aula, né? A nossa segunda aula de estágio 2, eletromagnetismo. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o potencial elétrico. Então, antes da gente discutir sobre as determinadas definições e conceito de potencial elétrico, né? A gente vai ter que abordar um pouquinho, né, obrigatoriamente, sobre energia potencial, né, que é um conceito assim bastante detalhado no curso de mecânica, né, de física 1, sobre as energias potenciais, tanto para o caso gravitacional quanto para o caso elástico, né, as energias potenciais gravitacional e elástica, né. Então, como a gente está trabalhando curso de eletromagnetismo, né, e mais precisamente sobre potencial elétrico, a gente precisa estabelecer uma forma, né, uma conexão entre as definições de energia, né, e para com a parte de eletricidade, né. Então, a gente vai relacionar a força elétrica, né, e assim por diante com a energia potencial elétrica para que depois a gente possa tratar sobre potencial elétrico, né? Então, uma pergunta aqui bem para a gente refletir um pouquinho, né? Como a gente pode relacionar a noção de força elétrica com os conceitos de energia e trabalho, né? A gente vai ver isso aqui agora, com um exemplo a partir de uma ilustração aqui que vai nos auxiliar, né, a partir da definição de trabalho também, para que a gente chegue em algo que talvez seja até conhecido, né, por vocês, né, curso de física. Então, veja bem, esta ilustração aqui, né? Esta ilustração, ela trata do seguinte evento. Uma carga Q, uma carga mais Q, ela é deslocada, né, ao longo do campo elétrico criado por esta carga geradora, que tem carga negativa, né? Esta carga geradora, ela se sobressai diante da carga de prova, né, que fica submissa ao campo elétrico da carga negativa. Então, para que essa carga, quando a carga mais Q desloca, ela realiza trabalho, né? Ela realiza trabalho. Está aqui a definição de trabalho, né? Do infinitesimal de deslocamento, que gera, né? Um trabalho infinitesimal para a carga mais que. A partir disso a gente aplica, né, a definição de trabalho, que é uma definição bem conhecida por nós, espero, da Física 1, né, do curso de Mecânica, né, que é também conhecido como Teorema de Trabalho e Energia, né. Ele trata o trabalho da seguinte forma, como sendo a integral de A a B do produto escalar entre a força e o deslocamento, né? Para o nosso caso particular, a gente tem a força elétrica, né? Força elétrica, né? Que é a interação, né, entre as partículas, né, as partículas detentoras de carga. E a força elétrica é nada mais, nada menos do que, como a gente já frisou aqui antes, né, no capítulo sobre força elétrica, que a força elétrica é o produto da constante elétrica, né, o módulo das cargas, sobre R ao quadrado, né? E quando a gente tira o módulo da carga negativa e o módulo da carga positiva, ou seja, o módulo da carga geradora e o módulo da carga mais que está se deslocando, né? A força elétrica entre essas duas cargas é nada mais nada menos do que produto da constante, módulo de uma módulo da outra sobre R ao quadrado, né? Que é a força elétrica, né? E dl passa a ser dr quando a gente considera simetrias, né, circulares, né? Se a gente tratar aqui de, por exemplo, se isso aqui fosse uma circunferência, né, a força elétrica estaria sempre na direção do raio, né?
uma força polar, né, na direção do raio, uma força central em determinados casos. Então, DL assume somente uma direção muito específica, que é a direção do raio, né? Então, quando a gente integra, né? Integra e põe as constantes para fora da integral, né? Uma propriedade das integrais, e integra, né? A gente integra de A a B, né? 1 sobre R ao quadrado dr, né? E a gente sabe que a integral de 1 sobre r ao quadrado, a gente pode usar o dispositivo de se calcular integrais através de uma primitiva, né? de uma antiderivada, né? A gente sobe o r ao quadrado para o numerador, né? O expoente fica negativo, né? E somamos 1 no expoente, né? Somamos 1 no expoente e descemos para o denominador também, menos 2 mais 1, né? E isso se resulta em algo deste tipo aqui, né? Menos 1 sobre R de A a B. Quando a gente substitui, então, né, os intervalos de integração pelo teorema fundamental do cálculo, a gente vai obter algo desta forma aqui, né? As constantes estão sempre fora, né? E aqui, quando a gente substitui A e B nesta equação, menos 1 sobre R, a gente tem isso aqui, menos B, menos, né? Menos 1 sobre A, né? Menos 1 sobre B, menos 1 sobre A, né? Pelo teorema fundamental do cálculo. A gente precisa tomar cuidado com esses sinais aqui, né? Que será mais, né? Que é menos vezes menos, né? Veja bem que da equação 6 para a equação 7, eu somente multipliquei os sinais de menos, né? Então, ficou as constantes aqui de fora, né? Ficaram as constantes de fora, menos 1 sobre B, mais 1 sobre A, né? Agora, o meu objetivo da equação 7 para a 8 foi somente colocar o sinal de menos em evidência, por questão de estética, para a gente chegar no nosso resultado aqui, que falarei logo em seguinte. Aí. Quando eu coloco o sinal de menos para fora e distribuo as constantes, né? Isso vezes isso e isso vezes isso, com o sinal de menos para fora, para este termo ficar negativo, eu preciso pôr o sinal de menos para fora, e aqui, neste termo, preciso necessariamente que fique positivo. Já o segundo termo, o contrário. Para aqui ficar positivo, eu preciso que aqui fique negativo e lá fora fique negativo. Para quando eu distribuir menos vezes menos, dê mais aqui dentro, né? Dê mais aqui dentro. E assim a gente chega nesta grandeza aqui, né? Que é a energia potencial elétrica, né? Denotada na física por U e por algumas literaturas como sendo U de R, né? Por ser uma energia que depende do raio, né? Da distância. Então, a gente conclui que um trabalho é nada mais, nada menos do que menos a variação da energia potencial, né? Quando eu tenho K, Q, Qzinho sobre B, menos K, Qzão, Qzinho sobre A, né? Sendo um deslocamento de A a B, o meu raio, né? O meu raio, sendo o deslocamento de A a B, o raio que aqui foi denotado como deslocamento dl, né? Delta L. Então a gente chega aqui, a gente conclui que a energia potencial elétrica, ela tem aquele caráter lá de cima, né? Quando eu considero a minha posição inicial sendo zero, né? Quando eu considero a posição inicial sendo zero, né? A posição A sendo zero, e a variação de A a B sendo somente o raio, né? Aqui fica o caráter, né, da energia potencial elétrica, né? Assume esta seguinte equação. A constante elétrica
vezes o módulo das cargas que estão interagindo no espaço sobre R. Veja que ela é somente inversamente proporcional ao R, né? E não ao quadrado do raio, e não ao quadrado de R, né? E perceba que a energia potencial elétrica ela é uma grandeza escalar, assim como todas as energias, né? Seja calor, energia luminosa, energia mecânica, energia cinética, todos os tipos de energia, né? São grandezas escalares, né? Uma vez que originada pela definição de trabalho. E ainda tem isso aqui, né? Porque a definição de trabalho nos revela que... Deixa eu dar uma apagada aqui para ficar mais claro. A definição de trabalho nos revela que o trabalho pode ser obtido através de uma integral, né, de A a B, de um produto escalar. Um produto escalar se resulta em uma grandeza escalar, em um módulo, em uma magnitude, uma constante, alfa, sei lá. Alfa sendo um número, né, uma magnitude. E uma magnitude, um número, é um módulo, né, é um módulo. A relação 9 reflete a conservação da energia, né? Se vocês lembrarem do curso de mecânica, né, vocês podem estar lembrados que o trabalho pode ser calculado, né, pode ser estimado através do negativo da variação da energia potencial daquele sistema, né? do determinado sistema. Assim como também o trabalho pode ser determinado a partir da variação da energia cinética. Para aquele nosso caso, eu não levei a energia cinética em consideração porque eu estou tratando ao longo do deslocamento da carga que a carga estava inicialmente, né? Uma velocidade inicial, ela estava em repouso inicialmente e após o fim do percurso, a carga também ficou em repouso, né? Ela tinha uma velocidade inicial zero e uma velocidade final zero. E a gente sabe que energia cinética é uma energia intrínseca ao movimento, né? À velocidade. Então, ela não seria muito útil para a gente, né? Ao se tratar, ao ser algebrizada a partir da definição de trabalho, né? Do teorema de trabalho e energia, né? A força elétrica é uma força conservativa e de característica central, né? Em alguns casos, né? Como, por exemplo, um elétron orbitando um próton, né? Num núcleo de hidrogênio, né? Por exemplo, num átomo de hidrogênio, um elétron orbitando um próton, né? Isso faz com que ela se enquadre, né, nos parâmetros de conservação, da conservação da energia mecânica, né, que é a soma da energia cinética com a energia potencial, né? Energia cinética, né, e energia potencial. A soma das duas se resulta na energia mecânica, que é conservada para forças conservativas, né? Então, agora a gente parte para a definição, né? A definição de potencial elétrico, depois que a gente falou um pouquinho sobre energia potencial elétrica, né? Para que a gente possa entender melhor de onde vem a definição de potencial elétrico. O potencial elétrico ele é definido como energia por unidade de carga. Ele é viável para casos específicos de força, a gente tem que tomar cuidado com isso. Como as forças gravitacional, elástica, né, que eu citei lá no início, e elétrica, né? Então, para cada caso dessas forças aqui, há um potencial por trás. Há um potencial por trás da força gravitacional, da força elástica e para com a força elétrica, né? O potencial elétrico, ele é dado por o potencial elétrico, né? Potencial elétrico. A gente está em eletromagnetismo. Ele é dado por, como mencionado lá em cima, energia por unidade de carga, mas não é um tipo qualquer de energia. É uma energia potencial. E a gente sabe que a energia potencial tem aquele caráter, né, que a gente calculou lá em cima, né?
é a energia potencial por unidade de carga elétrica. Unidade de carga elétrica. Assim, a gente sabe que a unidade de medida de energia, né, é o Joule, no SI, né, e para a carga elétrica o Coulomb. Então a gente tem a relação Joule por Coulomb, que foi denotada como Volt, né, em homenagem a Alessandro Volta, né, que foi um cara, foi um cientista, um estudioso, né, que, por exemplo, estudava o comportamento de pilhas, né? Então, por conseguinte, né, potencial elétrico. Agora a gente vai tratar sobre os casos específicos, né, de potencial elétrico, né? Potencial elétrico de uma carga pontiforme, em primeiro lugar, que é o caso mais fundamental, né, para uma carga pontiforme no espaço, né? Uma carga isolada pontiforme, né, no espaço, né? Ao substituir a relação 10 na definição de potencial em 11, né, revela-se o potencial de uma carga pontiforme. A relação 10, vocês podem conferir lá em cima, é a relação que trata sobre a energia potencial. Né? A energia potencial, quando há interação entre a força elétrica entre duas cargas. Né? E a gente percebe que ao tratar duas cargas no espaço, a gente consegue estabelecer o potencial elétrico por trás de uma única carga pontiforme, né? De uma única carga pontiforme. A gente tem que tomar cuidado com isso. A energia potencial elétrica, ela nos obriga ao conceito por trás sobre tratar duas cargas no espaço para que haja força elétrica, né, entre elas, né? Entre duas cargas. E a partir desta definição a gente verifica o potencial elétrico por trás de somente uma única carga pontual, né, pontiforme, tratada como pontual no espaço, né? E aí, quando a gente substitui a definição de energia potencial elétrica quando se relaciona duas cargas no espaço, a gente tem o potencial de uma carga elétrica no espaço, que é a constante elétrica, o produto da constante elétrica entre o módulo da única carga, de uma carga, sobre R, que será um ponto arbitrário no espaço em que a gente deseja o potencial elétrico naquele dado referencial. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver tratando sobre o potencial elétrico a partir de um campo elétrico. Essa questão do R, essa questão do referencial, fica mais claro para a gente lá. Né? Então, revela-se que o potencial de uma carga pontiforme pode ser calculado a partir desta equação, né? Da equação 12. Potencial elétrico também é uma grandeza escalar, né? Muito importante a gente frisar sobre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Potencial é uma grandeza escalar. Adiante, por consequência, né, para uma distribuição de n cargas pontuais, ou seja, cargas, né, partículas no espaço, interação entre cargas, interação entre partículas detentoras de carga, a gente tem que o potencial é nada mais, nada menos do que o somatório de cada potencial, do potencial de cada carga, né, para cada carga distribuída no espaço, né. Constante, eu deixei de fora do somatório, né? Somatório de I a N, né? De N cargas para N cargas, né? De QI sobre RI, né? O raio de cada, o raio arbitrário para cada carga, né? E o módulo de cada carga, né? A divisão, a relação sobre eles, né? E mais uma observação muito importante é uma soma escalar, né? É uma soma escalar, é uma soma de magnitudes, é uma soma de números, né? Não é uma soma vetorial. É muito diferente, né? São coisas distintas. Agora, para dar uma frisada, eu vou discutir somente essa figura aqui, né? Que são duas figuras que estão no livro do Halliday, assim como estão nos slides de apresentação, né? Os slides públicos do Instituto de Física Gleb Weiss, da Unicamp, né? Para este caso aqui, a gente tem 4 cargas, né, distribuídas, né, no espaço, né, ao longo dos vértices deste quadrado, né,
quatro cargas distribuídas. Se por acaso, se por algum acaso, a gente quisesse saber o potencial resultante neste ponto P, né, que está no centro, né, do quadrado, bastaria a gente raciocinar, né, que qual seria o raio, né? Veja bem que aqui agora fica mais clara a questão do referencial, né? O potencial naquele ponto, naquele lugarzinho, né? Naquele ponto, neste ponto, no centro do quadrado. Qual seria o potencial resultante aqui, neste centro? A gente percebe que é uma distância em comum de todas as cargas no ponto, né? Em relação ao ponto. Essa distância comum seria a metade da diagonal deste quadrado, que a gente sabe que a diagonal de um quadrado pode ser, desão, pode ser facilmente calculada aplicando o teorema de Pitágoras aqui, né? A gente tem que este cateto vale D e este cateto vale D, então a diagonal seria simplesmente, né, a soma desses dois catetos ao quadrado, né? A diagonal ao quadrado seria a soma dos catetos ao quadrado, né? E daria algo, né? 2D, né? Quando eu somo D ao quadrado mais D ao quadrado, daria algo do tipo 2D ao quadrado, né? E aqui, quando aqui eu tenho um expoente quadrático, um expoente 2, né? E quando eu passasse pela operação inversa aqui, eu teria raiz de 2, né? Raiz de D ao quadrado, né? Porque a gente sabe que raiz de um produto é o produto das raízes aqui, né? E assim a gente obteria que a diagonal vale, né, D raiz de 2 aqui para este caso. Agora perceba que o raio é metade da diagonal, né? Então a gente ainda teria que dividir por 2, né? E daria algo do tipo raiz de 2 sobre 2, raiz de 2D sobre 2, né? Seria o raio em comum, né? A distância em comum das cargas em relação ao ponto P no centro do quadrado, né? Assim a gente conseguiria calcular o potencial, né, para cada carga naquele ponto, neste ponto, né? Assim a gente calcularia então o somatório, né, desses quatro potenciais e assim a gente teria o potencial total naquele ponto. Agora a gente fala um pouquinho sobre o potencial para uma distribuição contínua de carga, né, que é um caso bem análogo quando a gente trata o campo elétrico, né, para uma distribuição contínua de carga, assim como a força elétrica para uma distribuição contínua de carga, né, que a gente cai no conceito por trás de uma integral, né, e a gente usa as devidas substituições, né, por uma relação de densidade de carga, né, de densidade de carga elétrica. O que se diferencia, né, para o caso da força elétrica e para o caso do campo elétrico? O potencial ele é inversamente proporcional ao raio e não ao quadrado do raio, né? Assim, a constante sai para fora da integral. Aqui eu tenho o infinitesimal de carga, né, que será substituído obedecendo os parâmetros de densidade linear, densidade superficial e densidade volumétrica, né, de carga elétrica. Para a gente fechar, o nosso último tópico aqui será o cálculo do potencial a partir de um campo elétrico, né? Agora peço uma atenção dobrada de quem estiver acompanhando a aula para que a gente consiga, né, entender o processo por trás, né, da definição de obter-se um potencial elétrico a partir de um campo elétrico, né? Então, a gente viu que a definição de potencial elétrico é nada mais nada menos do que unidade de energia por carga. Não é qualquer energia, é energia potencial elétrica, né? Então, energia potencial elétrica sobre o módulo da carga. Assim, se eu tiver uma variação de potencial, né? Uma variação de potencial, haverá uma variação na energia potencial elétrica sobre o módulo da carga, né?
Assim, isolando a variação da energia potencial elétrica, a gente tem que ela é nada mais nada menos do que o produto da carga pela diferença de potencial, né? Pela diferença de potencial, ΔV. Por conseguinte, a gente viu também que o trabalho, né, que foi a nossa primeira relação detalhada lá, o trabalho ele pode ser obtido através do negativo da variação da energia potencial. Então, a variação da energia potencial elétrica pode ser obtida através de menos o trabalho, né? Aqui eu só multipliquei ambos os lados da equação por menos 1, né? Para isolar a variação da energia potencial elétrica. Quando a gente substitui, né? Se a variação da energia potencial elétrica é igual a Q ΔV e ΔU é igual a menos o trabalho, menos W, isso significa que menos W, né, quando eu substituo esta equação aqui em cima, tenho que menos W é que ΔV. Né? Quando eu substituo aqui nesta equação aqui e multiplico ela por menos 1 e isolo o trabalho é nada mais, nada menos do que menos o produto da carga pela diferença de potencial. Né? E agora, relacionando estas equações na definição de trabalho, a gente conclui que, né, a gente sabe que o trabalho pode ser obtido de uma integral de uma carga que se desloca de uma posição inicial a uma posição final, né, do produto escalar entre a força e o deslocamento, né, deste deslocamento. Em que a força elétrica pode ser expressa como a carga vezes o campo elétrico, né? A carga submetida àquele campo elétrico, né? Escalar a dl. Quando a gente substitui, a gente sabe que o trabalho é igual a isso. E o trabalho também é igual a isso, né? Quando a gente substitui, então, menos que ΔV na definição de trabalho, a gente sabe que menos que ΔV é igual a esta integral, né? E simplificando ambos os membros desta equação, né, por menos que, quando eu simplifico, eu divido aqui por menos que, né, este lado da equação e este lado da equação por menos que, eu tenho que a diferença de potencial é menos a integral de uma posição inicial a uma posição final de E escalar dl, né? Esta equação é fundamental para a gente que está trabalhando sobre o potencial elétrico. Ela facilita o cálculo, ela flexibiliza o cálculo de um potencial elétrico, porque a gente pode usar a lei de Gauss aqui para calcular o campo elétrico, né, que nos facilita muito. Agora veja bem, uma parte muito importante aqui que faz alusão a esta ilustração, né? Aqui eu estou considerando uma carga que fez um deslocamento de uma posição inicial até uma posição final. Veja bem, não importa-nos o percurso que a carga irá fazer e somente os pontos, né? Somente nos importa aqui os pontos inicial e o ponto final em que a carga se desloca, né? Por se tratar de uma definição matemática mais complexa que eu não vou fazer questão de falar sobre integrais de superfície e quando a gente tem uma superfície fechada, porque são conceitos matemáticos e eu acho que eu consigo introduzir um conceito físico por trás para ficar uma discussão mais qualitativa do que quantitativa por trás. Até porque a gente tem cursos que nem estudam com profundidade a questão das integrais de linha, das integrais de superfície fechada, né? E etc. Né? Quando eu desloco aqui eu tenho uma placa carregada. Uma placa carregada positivamente, né? Se a gente se a gente observar o sentido do campo elétrico, a gente sabe que essa carga está carregada positivamente por convenção, porque a gente sabe que essas linhas de campo saem, né, das cargas positivas, né?
as linhas de campo elétrico. Então, aqui eu tenho uma placa carregada positivamente e uma carguinha se deslocando de uma posição inicial até uma posição final. Aqui eu quero buscar uma significância, porque que esta integral ela tem um sinal de menos, né? Por que a diferença de potencial é menos a integral de I a F de E escalar dl, do campo escalar deslocamento? Porque na medida em que eu distancio, né, que a carga se desloca e para longe da placa, eu tenho que a distância cresce, o meu R cresce, né? O meu R cresce e, por consequência, o potencial diminui, né? Isso significa que o potencial próximo à placa é maior do que o potencial longe da placa. A gente pode observar isso, né, utilizando conceitos de limite, né, que a gente aprendeu em cálculo diferencial e integral 1, de maneira bem assim objetiva, né? Quando a gente tira o limite, né, por exemplo, da equação que nos remete o potencial, o limite de R tendendo ao infinito, né, de 1 sobre R. A gente sabe que o potencial é inversamente proporcional a 1 sobre R. E a gente sabe que o limite disso aqui tende a zero, né? É algo que tende a zero. O limite de R tendendo ao infinito de 1 sobre R é zero. À medida em que eu cresço, né, o denominador, quando o denominador tende para o infinito e há uma constante aqui no numerador, eu sei que a função tende a zero quando o R tende ao infinito. Por justa causa, eu tenho que quanto mais eu distancio da placa, o meu potencial diminui e, por consequência, o potencial inicial é maior em módulo do que o potencial final. E justamente por isso eu tenho que o menos se sobressai aqui, né, do lado direito da equação. Porque se eu tenho, vejamos aqui um exemplo numérico, né? Eu tenho um potencial final de... se este potencial é maior do que este aqui em módulo, né? Vamos supor que eu tenho o potencial inicial sendo 12, né? E se o potencial final tem que ser menor, sei lá, 1, né? Quando eu pego menos 12, né? 1 menos 12, ou seja, menos 12 mais 1, sinal do maior e subtrai, menos 11, né? Tem que dar algo que terá um sinal de menos multiplicando, né? Pelo fenômeno, né, que tem por justificativa que o potencial decresce, o potencial diminui à medida que o R cresce, né? O R cresce, o potencial diminui, né? Quando a gente considera o potencial inicial igual a zero, a gente tem um V de R, um V que depende de R. Algumas literaturas tratam o potencial dessa forma, que um V de R é menos a integral de uma posição inicial a uma posição final de E dl. E neste caso aqui, eu precisaria de inverter algumas denotações aqui da figura, né? Eu vou mostrar para vocês aqui porque que quando o potencial inicial é zero, nos resta somente o potencial final, que é um V de R, que é menos a integral de E escalar dl de I a F, né? Se eu invertesse aqui, se eu deslocasse a carga sendo a posição final a inicial e a inicial a posição final, ou seja, estou trazendo uma carga, né? Estou considerando uma carga que sai do infinito, né? Conceitos de cálculo aqui, uma carga que vem do infinito, que vem se aproximando da placa cada vez mais, né? Uma carga que vem do infinito, que se aproxima da placa cada vez mais. Quando eu estou no infinito, o potencial é zero, né? E se a carga sai daquele ponto inicial,
o potencial inicial é zero, porque eu estou tratando de uma carga que saiu do infinito e o potencial decresce no infinito, né? Ele decresce de forma significativa no infinito, o potencial. E assim eu tenho que o potencial em algum ponto arbitrário aqui, né? Próximo à placa, seria este potencial que depende, né, de R, né, somente da distância final onde aquela carga se situaria, né, eventualmente, né? Então esta é a definição de potencial elétrico que a gente pode calcular a partir de um campo elétrico, né? Algumas observações, né? Na relação acima, isso aqui eu frisei já. Na relação acima, o potencial inicial ele é maior do que o potencial final, né? De acordo com aquela figura lá, né? A figura verdadeira, né? Que trata a posição inicial próxima à placa e a posição final longe da placa. E a gente sabe que o potencial decresce de acordo com que o raio aumenta, né? É por isso que o potencial inicial é maior, né? Ele se sobressai diante do potencial final. Assim, o campo elétrico aponta sempre na direção de menor potencial. Isso aqui é um conceito que, se a gente frisar ele, a gente consegue até equacionar a definição de potencial a partir de um campo elétrico, né? O campo elétrico aponta sempre na direção de menor potencial, né? Sempre a gente pensa bem aqui, ó, o campo elétrico está apontando na direção de menor potencial, porque a gente sabe que de acordo com que o R cresce, né, a distância da placa no ponto onde quer-se o potencial, a gente sabe que o potencial está decrescendo cada vez mais porque o R está crescendo, né? A diferença de potencial, potencial final menos inicial entre dois pontos, inicial e final, na presença de um campo elétrico, é igual ao negativo da integral no ponto I até o ponto F. Essa é uma discussão qualitativa da definição de potencial que a gente acabou de ver, né? E como a força eletrostática é conservativa, né, todas as trajetórias levam ao mesmo resultado, né? E isso aqui é uma colocação conceitual do que há por trás do significado matemático das integrais de superfície e superfície fechada para alguns casos específicos, né? Que não importa a trajetória que a carga fará, não importa aquelas deformações que a gente tem um certo receio, não importa, basta somente a variação, né? A variação do deslocamento, basta somente a distância entre os pontos I e o ponto final, né? Uma reta, né? Basta somente a variação destes referenciais, né? O cálculo do potencial pelas equações 22 e 23 ele é conveniente, ou se é, porque a gente pode explorar a lei de Gauss para se calcular o campo. A gente sabe que a lei de Gauss ela flexibiliza os cálculos de campo elétrico, né? A gente consegue fugir de várias integrais que são difíceis, né? E assim, por consequência, ela facilita também o cálculo do potencial a partir de um campo elétrico, né? Aqui são algumas ilustrações sobre o conceito por trás das superfícies equipotenciais, né? Que são superfícies que detêm um potencial constante, né? Como, por exemplo, o campo elétrico no interior de um capacitor, né? No interior de um capacitor, a partir das orientações dos campos elétricos aqui, né? E a gente sabe que este campo é constante, é um campo constante, é um campo uniforme que pode ser provado pela lei de Gauss, né? Que é um campo constante, né? A gente pode calcular ele através da lei de Gauss, e se a gente prestar atenção na orientação do campo elétrico, a gente sabe que aqui a gente teria eventualmente uma placa carregada positivamente, né? E aqui uma placa carregada negativamente, né? Assim, as superfícies pontilhadas em azul seria
as superfícies equipotenciais para este caso específico. Porque a gente sabe que o potencial depende da distância no ponto, depende do raio naquele ponto. E aqui a gente traça essas linhas verticais, essas linhas ortogonais ao campo elétrico. A gente sabe que o potencial ele é o mesmo, né? O potencial é o mesmo ali, ó, naquela linha pontilhada, né? Porque eu estou respeitando uma distância em comum, né? Há uma distância em comum aqui, né? Para este caso simétrico, esférico, né? Esfericamente simétrico, as superfícies equipotenciais serão circunferências concêntricas, uma vez que estas circunferências concêntricas obedecem raios em comum para cada circunferência, para cada pontilhado em azulzinho. Aqui eu tenho um raio em comum. Tenho raio em comum aqui, um em comum aqui, um em comum aqui e um aqui. Então, ao longo desses pontilhados, eu tenho superfícies equipotenciais, porque o raio se mantém constante e o potencial é o mesmo. É o mesmo, porque o potencial naquele ponto depende somente da constante elétrica vezes o módulo da carga sobre o raio, né? E aqui um caso mais que talvez pode ser desconhecido para vocês, mas é um dipolo elétrico, né? É a interação entre duas cargas de sinais opostos, né? A interação de uma carga positiva, né? Vou pegar o caso mais simples, de uma carga positiva para com uma carga negativa, né? Que a gente tem essas superfícies potenciais aqui também, que não obedecem este mesmo caso aqui. Não obedecem. Veja que não são circunferências concêntricas aqui, né? Este é o primeiro ponto em que a gente pode levantar a partir de uma observação somente, né? Mas que o dipolo elétrico também ele tem superfícies equipotenciais, né? Dependendo também do raio, mas é um caso mais particular, né? Eu peguei para a gente finalizar a aula, então, eu peguei dois exemplos, né? Dois exemplos simples, porque eu acho que a nossa aula ficou bem pesada. Muitos conceitos, né? E é isso. O potencial e o potencial elétrico em específico, que é o que mais a gente adentra na física, nos exige muito conceito. Vocês podem perceber que eu estou falando sobre energia potencial elétrica, sobre conservação da energia, sobre o teorema que envolve trabalho e energia. Então, são vários conceitos que a gente precisa, né, no nosso arcabouço para que a gente possa definir e ter assim um mero conhecimento, uma mera perspectiva por trás do que significa, o que é um potencial, né? É um conceito muito abstrato, mas que nos auxilia muito na física, né? Desde a física de partículas até, né, a força gravitacional, porque por trás da força gravitacional há um potencial, né, porque a força gravitacional é uma força conservativa, como eu já havia citado anteriormente. Então, para a gente finalizar, o primeiro exemplo, separei dois exemplos. Aqui a gente vai calcular um potencial em específico, a diferença de potencial para uma carga que está imersa, né, num campo elétrico uniforme, né, um campo elétrico constante que não se altera de acordo com a distância em que a carga se situa, né? Então aqui eu tenho uma carga positiva, né, a carga Q0 que se deslocou de uma posição inicial a uma posição final, né, se distanciando, né, deslocando-se uma distância d, né? Então a gente sabe que a variação do potencial, né, potencial final menos o potencial inicial é menos a integral de E escalar dl daquela posição inicial até a posição final. Quando a gente considera que o campo se mantém constante, então o campo é um módulo que não se altera, é uma magnitude que não se altera, e a gente considera somente o deslocamento da carga em uma dimensão, né?
Então, este vetor dl assume módulo dl e o vetor E assume módulo E, né? E, por consequência, E é constante, então E sai para fora da integral, né? E a gente calcula somente a integral de dl, que é a própria, que é o próprio deslocamento d, né? Feito pela carga, né? Quando a gente considera a posição final, a posição inicial até a posição final, este deslocamento foi d. A integral de dl fica sendo o próprio d, a distância total percorrida, né? E a gente tem aqui um caso muito simples, porém é um caso bem explorado na física, que é a diferença de potencial de uma carga, né? Que a carga fica ali imersa naquele campo, a gente consegue a diferença de potencial para este caso. Então, multiplicando somente o módulo de E, o módulo de D, menos isso, né? Menos ED. E o exemplo 2 e último, a gente usa a definição de potencial, né, para estimar-se, para calcular-se a energia por trás do deslocamento de partículas elementares, né, que se deslocam na maioria das vezes com uma velocidade muito grande, né, e tem uma alta energia por trás. Então a física, né, a física faz questão de especificar um tipo, uma unidade de medida específica para energia de altas partículas, né? Para partículas elementares de alta energia, né? A conservação da energia diz para a gente que o trabalho pode ser calculado a partir de menos a variação da energia potencial elétrica, mas que também pode ser calculado a partir da variação da energia cinética. Ou seja, se isto é igual a isto, então isto é igual a isto, né? A variação da energia potencial elétrica é igual a menos a variação da energia cinética, né? Logo, a gente percebe que, a partir da definição de potencial, a gente sabe que a variação de potencial é igual à variação da energia potencial elétrica sobre o módulo da carga. Aqui eu estou considerando somente uma partícula. Aí a gente sabe que uma partícula, e assim, não são todas as partículas que detêm de carga elétrica, mas a gente sabe que, por exemplo, o elétron, né, que creio que deve ser a partícula mais conhecida até pelo senso comum, o elétron ele detém uma carga elementar, né, que é o módulo de 1,6 vezes 10 a menos 19, e que por convenção a carga do elétron é negativa, né? Quando a gente substitui as devidas incógnitas e magnitudes aqui nesta equação abaixo aqui, né? E logo mais abaixo vocês vão saber por que eu substituí aqui como sendo 1, né? 1 que é igual a menos ΔK, por quê? Porque ΔU é igual a menos ΔK, a gente viu ali em cima. E o módulo, a carga elementar do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando a gente isola ΔK, a gente tem que ΔK é isso aqui, né? É menos 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 1 é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, é menos ΔK é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Assim, a gente tem que a variação da energia cinética para aquela partícula, né? A energia de movimento daquela partícula seria algo do tipo de 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule, que é uma quantidade específica de energia, né? Que se resulta em 1 elétron-volt. Um elétron que é acelerado por 1 volt, né? Ele ganha, então, ele ganha uma energia de movimento particular de 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule, né? Que é isso que está especificado aqui, né, de forma conceitual. Portanto, por definição, 1 elétron-volt é a quantidade de energia cinética ganha por um único elétron quando este é acelerado por uma diferença de potencial elétrico de 1 volt no vácuo, né?
Então, esses dois exemplos simples aí, né, que tem este exemplo 2 nos exige um conhecimento básico sobre partículas elementares, mas que não é nada tão fantasmagórico assim, né? Não é nada tão assustador. Então, com isso, se surgir alguma dúvida, este vídeo estará aí, né, na plataforma e vocês podem comentar alguma observação, algum erro, né? Sintam-se à vontade para dar observações, né? Então, é isso, né? No mais, essa foi a aula. Meus cumprimentos a todos e meu muito obrigado.